Muito boa tarde a todos e a todas. Somos alunos da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Cônego Luiz Braga Rocha. Feira Científica 2021 da Escola Cônego. O nosso projeto apresenta como tema os jogos online como método de alfabetização na pandemia, um caminho a ser seguido pela educação durante esses tempos de pandemia, né? Um dos principais desafios da educação é alfabetizar em tempos de pandemia, e os jogos online vêm como uma ferramenta de alfabetização durante esse período. Ambos os participantes desse projeto são alunos do primeiro ano A da Escola Cônego em tempo integral. Um salve para a Escola Cônego, que insiste na educação. Mesmo com a pandemia, mantém sua programação. 23 anos de feira, de uma linda tradição. Nossa ilustre professora, com o dom de orientar a internet, pretendendo incentivar que os jogos é um caminho e uma forma de educar. Para início de conversa, o meu nome é Cauê. Meus amigos e amigas, temos de reconhecer formas de alfabetizar como método de aprender. Eu me chamo Bruna Kelly e peço mais atenção. Nossas crianças precisam de mais incentivação e o jogo é o principal fator de orientação. Meu nome é Cauane, tenho pretensão em dizer, ressaltar algum cuidado que todos devemos ter. O horário com o jogo temos que estabelecer. Sou Camille da Silva Matos e também quero propor, dizer que é relevante o apoio do professor. Assim, o nosso projeto atinge o que procurou. Contextualização versus problematização. Em razão da aterrorizante pandemia que vivenciamos nesse 2020 e 2021, é essencial que se debata tais temas. Com relação à pandemia, a educação busca métodos para suprir seus objetivos. Os jogos online como método de alfabetização na pandemia é um caminho a ser seguido neste período desafiador. Alguns cuidados devem ser levados em consideração a respeito dos jogos. Um aspecto importante é que o jogo não pode ser o único recurso disponível. O jogo é apenas complementar. Como benefícios é destacar o trabalho em equipe, o respeito às regras. As dificuldades a serem frisadas são transformar o aprendizado em uma tarefa lúdica e que os pais acham desses jogos. Como já dito, o jogo é apenas algo complementar, mas não é qualquer jogo que se deve ser utilizado, e sim um jogo totalmente educativo, voltado para aquela área que a criança necessita. A criança desenvolve o espírito coletivo, respeito às regras e diversos outros benefícios, e a ser utilizado de uma forma regrada, com hora para começar e para terminar. As crianças não podem ultrapassar as 2 horas em frente às telinhas, para não trazer nenhum dano à criança futuramente, e muito menos interferir de uma forma radical no modo de aprender. Mas a nossa pergunta crítica é: o que os pais acham desses jogos? Quando falamos sobre jogo virtuais, é algo muito polêmico. Temos diversos outros jogos que não fazem parte da área educativa e trazem alguns danos às crianças, mas posso lhe afirmar que os jogos educativos, usados de forma correta, só temos a ganhar. Relevância. Analisando minuciosamente o cenário atual em que vivemos, deduzimos que se faz necessário abordar e sugerir métodos para o campo educacional, em razão dos grandes desafios enfrentados pela educação. O uso da internet e dos meios tecnológicos ao nosso favor é de suma importância para lidarmos cada vez melhor com o momento atual, bem como a internet ela é uma excelente aliada, contribuindo então para as crianças que necessitam de um olhar mais delicado. Vale ressaltar que os jogos são fundamentais para os pais que não têm um nível de escolaridade a ponto de ajudar seus filhos. E é nesse cenário que os jogos digitais podem avançar com a aprendizagem das crianças por trazer interação, trabalhar com as hipóteses silábicas e contribuir com a leitura e a escrita. São importantes principalmente para os filhos de pais que não têm um nível de escolaridade suficiente. Assim, ele contribui no processo de alfabetização sem a criança depender totalmente dos pais. A gente idealizou esse jogo
de criação própria da nossa equipe, onde esse jogo consiste na simulação das sílabas, uma competição divertida que foi baseada no jogo da velha, um jogo já existente, mas esse é de autoria própria nossa. Quem sabe não desenvolvemos uma tecnologia para tornar esse jogo online, mas esse é possível ser jogado. Temos também como sugestão o Grafogame. É um jogo muito bom. A gente também já pesquisou muito sobre ele. Ele é ótimo para a alfabetização de crianças, encontrado no Play Store. E abordaremos, como objetivo do nosso projeto geral, temos sugerir essa ideia às instituições acreditando no apoio dos pais e visando o aprendizado do aluno. E temos como objetivo específico analisar os benefícios do jogo quando aplicados em sala de aula de modo virtual e ouvir a opinião dos pais em relação aos jogos. Nós fizemos uma enquete de grosso modo no Instagram, onde envolvia diversas pessoas para saber a opinião delas sobre esse assunto. 67% das pessoas apoiaram a utilização dos jogos na aprendizagem das crianças e 33% não apoiaram. Mas fica aquele questionamento, aquela pergunta no ar: será que as pessoas sabem de verdade a forma correta de utilizar os jogos? Será que elas acham que os jogos não são fundamentais na aprendizagem de uma criança? E por isso elas desconhecem os benefícios dos jogos na aprendizagem de crianças e disseram não? Fica esse questionamento entre a gente. Mas a gente sim pretende tirar um dia para esclarecer, a mostrar às pessoas de qual a forma correta de se utilizar os jogos, o quanto ele é importante na aprendizagem de crianças, de adolescentes, enfim, na educação. A gente pretende consultar os pais, especificamente os pais, o que eles acham sobre esse assunto, sobre esse método utilizado na educação de seus filhos. O projeto apresenta como metodologia o seguinte: conforme o tema escolhido, damos início a um projeto amplo que consiste em resultados significativos, na qual foi teoricamente elaborado pelo WhatsApp, passo a passo e ensaiado pelo Meet, passando então pelo olhar minucioso da orientadora do projeto, onde tivemos como base trabalhos disponíveis na internet. Logo após a apresentação do método inovador nas escolas, esperamos a execução do mesmo, que por fim consultaremos pais de alunos para destacarmos tais resultados, mesmo que virtualmente, visando ouvir uma resposta positiva a respeito e identificar o êxito e a eficácia que o método tem a oferecer, a fim de expandirmos esse método. Bom, ao falarmos de jogos, muitas pessoas, inclusive os pais, têm uma visão muito negativa a respeito dos jogos. Como mostrou a nossa pesquisa, 33% não apoiam. É uma quantidade pequena em relação a 67% que apoiam. Mas não se sabe por qual razão eles não apoiam jogos. Pode ser por falta de informações ou simplesmente a opinião deles. Mas que os jogos eles têm essa reputação negativa perante as pessoas e principalmente os pais, sim, isso é verdade. Então os jogos eles vão ser utilizados no nosso projeto como uma estratégia de alfabetização, como uma estratégia para a educação durante esse período de grandes desafios. É um projeto que só tem a dar certo, todos os dados que nós apresentamos até agora são favoráveis, não seria interessante trazer um projeto duvidoso até aqui, um projeto que talvez teria a possibilidade. Então o nosso projeto ele só tem a crescer e é um projeto que apresenta dados favoráveis, é um projeto que tem que ser sugerido às escolas o mais rápido possível. Nós vamos apresentar um pai de aluno no processo de alfabetização e uma professora alfabetizadora. Duas grandes opiniões para o nosso projeto. Vejamos. Olá, boa tarde. Aqui quem fala é o professor Bruno Castro, da Escola Pedro Alexandre Valentim, de Nova Vida e Baretama. Falar sobre jogos online educativos é necessário, é uma importante saída e ferramenta para as crianças, pois, como a maioria das crianças hoje são muito adeptas ao celular, isso ajuda bastante no desenvolvimento dessas crianças, tá bom? Eu, como professor e pai,
oriento a usar essa ferramenta. Vejamos agora a opinião de uma professora alfabetizadora. Boa tarde, sou professora alfabetizadora. Venho por meio desta abordar a importância dos jogos online como um método de alfabetização, um caminho para a educação. É uma forma das crianças aprenderem com mais facilidade, aprender brincando. Vale ressaltar que o jogo é uma ferramenta e não um instrumento principal. #Eu acredito nos jogos. Ficou muito claro quando consultemos essas duas pessoas que prestaram a opinião. Ficou muito claro que o jogo ele só tem a dar certo e o projeto só tem a crescer. Duas importantes opiniões se posicionaram favoráveis. Bom, mas sempre vale lembrar de que nós não sabemos ainda a opinião dos pais quando a gente aplicar nas instituições, que é o nosso objetivo. Aplicar nas instituições. Essa sugestão. Palavras-chave. Temos como palavras-chave jogos, pandemia, desafios, alfabetização, que nos traz como interesse principal a educação em tempo de pandemia. Essas palavras identificam as nossas ideias e a importância do nosso projeto, em que temas ele foi pensado para ser realizada a pesquisa. E vale ressaltar que nesse tempo de pandemia está tendo grande investimento na educação como no desenvolvimento dos jogos virtuais educativos, porque é a educação que se muda a vida de um indivíduo. Apresentaremos aqui as referências. O primeiro link 7/5 fala dos benefícios e cuidados que temos de ter. O segundo link 9/5 aborda como alternativo para a alfabetização nesse período remoto. E o terceiro link 14/5, jogos e brincadeiras. Nossa feira científica tem anos de tradição. Daremos por encerrada nossa apresentação. Faça alguma pergunta ou dê sua sugestão.